Bom dia, pessoal! No vídeo de hoje eu vou abordar com vocês a questão do desenho de perfis que podem ser gerados a partir do levantamento e obtenção de grades regulares que nós fizemos no último vídeo de topografia 2. Essa aqui é a grade que nós calculamos no último vídeo, então aqui já tem o gabarito, do vídeo anterior, que é o valor de todas as cotas calculadas. E como que é nessa nossa grade? Qual a configuração dela? Nós temos três colunas A, B e C, com 5 pontos cada um. Então você pode ver aqui A1, A2, A3, A4 e A5, tendo um total de 15 pontos e o espaçamento entre esses pontos é de 5 metros. Analisando todo o nosso conjunto de dados, nós observamos que a nossa maior cota tem valor de 11,31, essa aqui, A1, e a nossa menor cota, valor de 9,62, é o ponto C5. Ou seja, dentro dos nossos dados, nós temos uma variação vertical de 1,69 metros. Essa informação aqui é muito importante. Como nós temos três colunas, nós teremos três perfis. Esses perfis precisam ser desenhados, neste caso, em uma folha de papel A4 em formato retrato. Isso é uma especificação que eu defini. Você pode desenhar um perfil em cada papel, em formato paisagem, dependendo do trabalho e da disposição dos dados, isso sofre variações. No nosso exemplo, são três perfis, A, B e C, em uma folha de papel A4 milimetrado em formato retrato. O papel milimetrado ele tem uma área útil de 180 mm por 280 mm. E cada perfil ele vai corresponder à vista lateral do terreno, é como se fosse um corte. Eu já falei, cada coluna vai dar origem a um perfil, e cada perfil tem 20 metros de comprimento, porque como ele tem 5 pontos, eu tenho 4 espaçamentos. Tá? O número de espaços, olha só, entre as grades, 1, 2, 3 e 4 intervalos, é sempre o número total de pontos menos 1. Ou seja, 4 espaços de 5 metros, nós teremos uma distância no eixo X aqui do perfil de 20 metros. E neste perfil nós teremos que representar uma variação vertical de 1,69, ok? Uma coisa muito importante é que a análise dos eixos X e Y do papel agora será realizada com escalas independentes. Então vamos analisar apenas o eixo X. Em cada um dos perfis nós temos 20 metros de levantamento, 180 milímetros no papel, é a área útil do papel. Aí nós realizaremos os procedimentos de escala calculada, ajustada, calcular o tamanho do desenho no papel e a centralização, pensando a priori apenas no eixo X. Olha só, a escala calculada é uma proporção entre papel e real. Tenho 0,18 metros, importante usar sempre a mesma unidade, para representar os 20 metros do mundo real. Uma regra de 3, o valor de x é 111,11. Essa escala não é uma escala usual, você não vai encontrar no seu escalímetro. Então, nós realizamos o ajuste dela. Então, a escala ajustada vai ser de 1 para 150. Sabendo da nossa escala de trabalho, eu calculo agora o tamanho do desenho no papel. Nós já fizemos isso em vídeos anteriores. Se você tem dúvida nessa parte de centralização e desenho, volta um pouquinho e confere que a gente tem um vídeo apenas sobre desenho topográfico. Novamente a regra de 3, uma proporção entre papel e real. Eu quero saber quantos metros o meu desenho vai ocupar no papel, representando esses 20 metros do mundo real na escala de 1 para 150. Regrinha de 3, 0,133 metros, convertendo para milímetros, 133,3 milímetros. Esse é o tamanho que os nossos 20 metros na escala de 1 para 150 ocuparão no papel. Porém, o nosso papel tem 180 milímetros e eu quero que o meu perfil, aqui o desenho, fique centralizado. Eu tenho 180 milímetros, dois espaços iguais para cada lado e a distância que o meu desenho ocupa no papel. Nosso papel ocupa 133,3 milímetros. Resolvendo essa equação, nós encontramos que o valor de E, que é o espaçamento aqui das margens, é de 23,3 milímetros. Então, se você separar 23,3 milímetros na lateral esquerda e na lateral direita do seu papel, a área remanescente aqui corresponde exatamente ao tamanho do seu perfil no papel, desenhado na escala de X. Agora nós vamos analisar a escala de Y do papel. Coisa importante, o eixo Y do papel, como nós estamos trabalhando em um corte, na realidade ele corresponde ao eixo Z do terreno. Nós temos 1,69 metros no levantamento e 93 milímetros no papel.
Mas, poxa, o papel na posição retrato ele é bem maior. Por que 93 milímetros? Eu considero apenas o espaço individual disponível para cada perfil. Eu tenho 280 milímetros, porém eu vou desenhar 3 perfis. Então me sobra de área útil para cada perfil 93 milímetros, ok? E esse raciocínio se aplica. Passou uma moto aqui. E esse raciocínio se aplica para a quantidade que você escolher desenhar de perfis. Se você for desenhar 2 perfis, você vai dividir aqui por 2, 4 perfis, 5 perfis, enfim. Fica a critério de quem está desenvolvendo o trabalho. E nós vamos realizar a escala calculada, ajustada, tamanho do desenho no papel e centralização novamente. Uma coisa importante é que na centralização nós temos 3 áreas de desenho. E essas 3 áreas de desenho permitem ou demandam, né, a criação de 4 intervalos ou espaços e a medida considerando o total na centralização de 280 milímetros. Vamos para as contas. A nossa regra de 3, escala é uma proporção entre papel e mundo real. Eu tenho 0,093 metros, que são esses 93 milímetros aqui no papel, que eu tenho que apertar esse 1,69 m do mundo real para caber. Eu tenho que utilizar uma escala de 18, 1 para 18, para que esses 1,69 metros caibam perfeitamente dentro desses 93 milímetros. Novamente, eu não tenho 1 para 18 no escalímetro, mas eu tenho 1 para 20. Então, essa aqui é a minha escala ajustada. Você sempre arredonda o seu denominador para um valor maior, tá? No seu papel. Ou seja, você vai reduzir mais ainda o seu desenho e ele vai ficar um pouquinho menor. Continua cabendo no papel. E aí os espacinhos que vão sobrar nós vamos dividir para fazer a centralização. Escala ajustada, vamos fazer o cálculo do tamanho do desenho no papel. Uma proporção entre papel e mundo real. Eu quero saber quanto no papel 1,69 m vão ocupar, 1,69 centímetros, perdão, vão ocupar na escala de 1 para 20. Resolvendo a regra de 3, o meu desenho na escala de 1 para 20 vai ocupar 84,5 milímetros no eixo Y do papel, que corresponde ao eixo Z do nosso terreno, ok? 84,5. Na centralização, observe que para desenhar 3 perfis, que cada um vai ocupar 84,5, você tem 4 espaços. O número de espaços é sempre o número de perfis mais 1. Bom, a gente monta uma equação. Os 280 milímetros do papel são iguais a 3 vezes o valor de D, que é o tamanho ocupado pelo perfil, mais 4 vezes o tamanho do espaço que eu quero encontrar. Resolvendo essa equação, 280 menos 3D sobre 4, substituindo o valor por 84,5 que nós acabamos de encontrar, eu descubro que o meu espaçamento entre os perfis, e aqui a borda superior e inferior, tem que ter 6,6 milímetros. Feito isso, você já mede com a régua, gente. A centralização, nunca se esqueçam, esses valores de E, o espaçamento, a margem direita, esquerda e tudo mais, você desenha com a régua. O escalímetro, ele só é utilizado quando você vai trabalhar dentro da área que você separou para o desenho, tá? Então, para desenhar as margens, a centralização, o resultado aqui é sempre utilizado com a régua, tá? 6,6 milímetros, você separa aqui embaixo, aí mede 84,5 milímetros, que é o tamanho desse perfil, mede mais 6,62, faz outra linha, 84,5, faz outra linha, 6,62, faça outra linha, e finalmente 84,5 e faça outra linha. Vai sobrar aqui em cima 6,6 milímetros também, tá? Eventualmente você pode arredondar esse valor de milímetro para um valor inteiro, mas saiba que se você arredondar esse valor para cima, aqui em cima vai sobrar um espaço um pouquinho menor, tá? E com isso, nós finalizamos a parte de centralização e cálculos de escala. Retomando, a nossa escala de x foi 1 para 150 e a nossa escala de y 1 para 20. E agora nós vamos trabalhar dentro da área de cada perfil. Dentro de cada perfil, a partir do canto inferior esquerdo, esse aqui, ó, faça marcações horizontais com o escalímetro, tá? Na escala de 1 para 150 a cada 5 metros. Aí você vai e faz todas as marcações com o escalímetro. Veja que eu tenho 5 pontos. Se esse aqui for o meu perfil A,
Esse aqui é o ponto A1, A2, A3, A4 e A5. Fiz a marcação aqui na horizontal da posição de cada ponto. Porém, esse ponto tem variações verticais, que é o que eu quero representar. Aqui os nossos pontos, coloquei as cotas aqui para facilitar o nosso cálculo. Aqui o nosso desenho. Agora a parte vertical, quero saber acima dessa linha de referência aqui, onde está meu ponto, né? Essa linha de referência corresponde à menor cota de toda a malha, que é 9,62. Todos os perfis consideram, né, o conjunto global de dados, não apenas aqueles dados que estão representados naquele perfil. Isso permite que você possa comparar 2, 3, 4 perfis entre si. Você não considera apenas a variação vertical desses 5 pontos, tá? Por isso que aqui esse 962 não faz parte do meu conjunto de dados visível aqui. Porém, dentro do meu levantamento, naquele 1,69 m de variação vertical, que eu usei para calcular o tamanho do desenho aqui na vertical, a menor cota é 962. Ok. Você vai calcular o desnível entre cada ponto e a cota da linha inferior. Então, o meu ponto A1, eu tenho 11,31 menos 9,62. Deu 1,69 m. Nesse caso, é exatamente a variação vertical, porque esse ponto A1 é o meu ponto com a maior cota. Em seguida, você vai na posição do ponto em questão, usando o escalímetro, porque agora nós estamos trabalhando dentro da área determinada para o desenho, meça a distância encontrada no eixo vertical e marca um ponto. Então, eu vou colocar o escalímetro, vou medir na escala de 1 para 20 e marcar um ponto aqui em cima. Em seguida, repito o procedimento para todos os outros pontos. Aqui eu já deixei uma cola, olha só. 11,31 menos 9,62. 11,19 menos 9,62 novamente. Deu 1,57. Eu vou medir 1,57 m na escala de 1 para 20 com o escalímetro e marco um ponto aqui. Faça isso para os demais pontos. E depois, ligue todos esses pontos com uma linha. Essa linha corresponde exatamente à posição da superfície topográfica no seu terreno dentro do seu conjunto de dados. É a vista lateral do seu terreno, perfeitamente. Lembrando que nós temos uma escala em x e uma escala em y, o que na verdade corresponde às variações de z do meu levantamento. Em uma etapa posterior, você pode calcular a declividade entre os pontos. A declividade ela corresponde ao grau de inclinação do seu terreno e pode ser calculada em graus ou em porcentagem. Ela nada mais é do que uma proporção entre a distância horizontal e vertical entre dois pontos. Então, como são entre dois pontos, você pode calcular a declividade entre pontos vizinhos no perfil. Olha só, uma formulazinha, a declividade ela, em porcentagem é 100 vezes a variação vertical dividida pela variação horizontal. No caso, a minha variação vertical corresponde à diferença entre as cotas dos pontos vizinhos. Aqui eu tenho o ponto A1 e o ponto A2. Quero calcular a declividade de A1 para A2. Nesse caso, observe que eu estou descendo, a minha declividade vai obter valor negativo. Se eu considerar de A2 para A1, o valor numérico é o mesmo, porém ele vai ser positivo, porque eu estaria subindo. Ok? Declividade de A1 para A2, 100 vezes 1,19 menos 11,31, tá? É sempre o ponto B menos o A. Olha aqui na fórmula, tá bom? Cota B menos cota A. Então, cota B, no caso é o A2, menos cota do A, que é o A1, dividido por 5, que é a distância horizontal entre esses pontos. Eu obtive uma declividade de 2,4%. Você vai lá e anota, declividade igual a 2,4%. E pode repetir isso para todos os pontos vizinhos. Então, 10,79 menos 11,19. Você vai obter a declividade de 8%. Entre 3 e 4, 5,8%, negativo. Aqui faltou um sinalzinho de negativo. E entre o ponto 4 e 5, menos 4,4%. Para finalizar o desenho, você pode repetir o procedimento de marcação dos pontos, desenho de linha de perfil e cálculo de declividades para os demais perfis. Lembre-se de identificar cada um dos perfis, porque na hora que você está desenhando você sabe, esse aqui é A, B e C. Depois que você entrega para uma outra pessoa, ela não sabe identificar se você não escrever. Além disso, é importante indicar as escalas horizontal e vertical. E existe um outro dado técnico, que é a proporção entre essa escala horizontal e vertical. Nós usamos 1 para 150 na horizontal e 1 para 20 na vertical. Vários trabalhos utilizam uma proporção entre horizontal e vertical. A gente chama isso de exagero vertical. No caso, se eu estivesse trabalhando com
1 para 150 em x. E no eixo y, 1 para 15, eu estaria com uma proporção de 10 vezes entre essas escalas, que é o chamado exagero vertical. Aqui nós não definimos um exagero vertical para trabalhar, nós utilizamos a escala que permitisse o maior detalhamento do meu desenho. É basicamente importante que você saiba qual é a escala de x, qual é a escala de y, ok? E aqui o seu trabalho finalizado, o seu perfil vai ficar com as linhas desenhadas, perfil A, B e C. A indicação dos pontos, as declividades, você desenha aqui dentro e escreva o valor da escala de x e escala de y. Ok? Isso era o conteúdo do nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que seja útil, que auxilie nos estudos de vocês. Qualquer coisa, estou à disposição. Aqui é o meu e-mail. Muito obrigado, um bom dia, boa tarde, boa noite.